A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Jeremias 29, versículo 11 a 13, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vamos orar? Senhor, aqui está o teu texto lido, ele vai ser explanado e aplicado. Peço, Deus amado, que teu Espírito Santo cumpra a tua palavra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e da sua própria palavra, porque é o Senhor que nos conduz a ela, é o Senhor que confirma a tua palavra no nosso coração. A Bíblia não é um livro onde nós lemos e escolhemos aquilo, Pai querido, que queremos. Antes de tudo, ela é a tua própria palavra e ela é selada, testificada pela obra do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Jogar holofote sobre a obra de Cristo e firmá-la, cristalizá-la, colocá-la em nosso coração de tal maneira, Senhor amado, que creiamos, porque só o Senhor pode fazer isso. A nossa fé salvífica não é uma fé no remédio que faz efeito, não é uma fé que eu vou conseguir um trabalho, não é uma fé que eu vou encontrar, talvez, um livro que eu queira na prateleira. É uma fé que é um dom de Deus, porque pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de mim, vem de Deus, é dom dele. Por isso, toma, Deus amado, essa palavra e gera fé no coração do teu povo, porque essa obra é exclusivamente tua, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, queridos, esse texto é um texto muito maravilhoso, um texto que os irmãos, que muitas vezes, buscam o conhecimento do Senhor, abrindo a Bíblia para tentar encontrar uma palavra de ânimo, de esperança, lê um texto desse aqui e fica maravilhado, Assim como também quando leem Tudo Posso naquele que me fortalece. É um livro maravilhoso, é um texto maravilhoso, melhor dizendo. Só que quando a gente lê as Sagradas Escrituras de maneira correta, nós observamos que o texto, o antitexto e o pós-texto que lemos, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que, de maneira precípua, nós olhamos e aplicamos na nossa vida. E isso muitas vezes tem causado muito males na igreja, tem gerado nas pessoas uma busca por Deus, muitas vezes simplesmente pelo interesse do que Ele tem para te dar. Eu não nego que meu Deus é soberano para curar, para abençoar, para prosperar, porque todo dom perfeito desce lá de cima, toda dádiva vem lá de cima. Eu posso fazer 1000 coisas, fazer todos os meus projetos e dar nada certo. A palavra do Senhor disse: ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dele. E se eu fiz planos e deu certo, é graça. Então, muitas vezes nós olhamos uns textos fora de contextos e geramos falsas esperanças nas pessoas. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus que está durante todo o período histórico. Ele teve palavras específicas para momentos específicos, para pessoas específicas e para o seu povo em si. E a gente precisa entender o contexto quando a gente lê das Sagradas Escrituras, porque senão a gente cai naquela lamentação, O meu povo tem sofrido, que ele falta conhecimento. E eu não tenho assim nenhuma dúvida que se muita gente conhecesse a Bíblia realmente dentro do seu contexto, muita gente não estaria buscando o seu domingo. Muita gente estaria em outro lugar. Por quê? Porque entenderiam
que o nosso Deus não se propôs a ser um Papai Noel, né? E aí elas não entenderiam esse Deus bíblico, mas um Deus que muitas vezes é criado pela arte e imaginação do homem, até com interesses escusos, né? E isso é ruim para o Evangelho, é ruim para as igrejas que procuram ser fiéis à palavra do Senhor, mas tudo isso já estava profetizado. Quando a gente abre a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer assim, pode abrir por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2 em diante, se eu não me engano. Volta no 1, por favor. Obrigado. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, e a gente vai ver que surgiu, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E poucas pessoas, não são muitas não, vão seguir as suas práticas libertinas. É isso que está escrito? Muitos. Por causa deles, o caminho da verdade será... Será que o Evangelho está sendo difamado por causa de algumas pessoas? Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não cai no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo os concorrentes de escuridão reservados para o juízo. Então, no dia do julgamento, juízo, todos vão prestar conta. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende que isso já estava lá. Não tem nada novo debaixo do céu. Já estava lá. Ok? E eu disse para vocês, tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando a gente vai ver o texto anterior, está dizendo, posso ser abastado, posso passar por privações, posso ser honrado, posso ser humilhado, tudo posso. Mas não é melhor ficar só com tudo posso naquele que me fortalece? Posso voar, posso ser Bill Gates, posso ser Warren Buffett, hein? Posso tudo. Só que o contexto está dizendo que você pode passar por problemas, dependendo dele, ele vai te fortalecer. Você pode ser honrado por todos e ele vai estar ali contigo. Você pode ser humilhado por todos e ele vai estar ali contigo também. Tudo você pode naquele que te fortalece. Essa é a interpretação correta. Não é que você vai virar um arquibilionário. E aí, isso tem causado problemas justamente pela má interpretação e pela... vamos dizer assim, pela isca errada que se joga na pesca. Jesus falou que somos pescadores, não é verdade? Mas temos que pescar com aquilo que é correto, com aquilo que Ele nos entregou corretamente. Amém? E aí eu queria dizer com vocês uma coisa, para a gente entender esse texto. Já começa aqui no versículo 1 do capítulo 29 de Jeremias. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então a primeira coisa que eu entendo qual é? Que Jeremias manda a carta para o povo que está no cativeiro, o povo que está aonde? Na Babilônia. Então, peraí, Jeremias, isso aqui é uma carta, pastor? Eu peguei que eu li ali, só não sabia que era uma carta. Eu não sabia que era uma carta. Inclusive, se você abrir o livro de Daniel, capítulo 9, Daniel entende que os 70 anos de cativeiro estão chegando ao fim justamente por aquilo que Jeremias escreveu, lá no capítulo 9 de Daniel. Ok? E aí, é uma carta. Isso já desconstrói um monte de coisa. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, a autoridade de Judá, e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros.
a carta foi levada, isso aqui é 597, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vai lendo, né? A gente olha para a história, após Cristo, Jesus muda a história, né? Então, assim, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, 600, 700, 800, 1000, 2000, 2024. De Jesus para cá até 2024. E de Jesus para trás, de novo, mesma coisa. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 100, século 1, 101, 102, século 2, mas antes de Cristo. Ok? Então eles estão aqui em 597. Que século é? Isso aí. Certo? Então a gente entende a história justamente assim. Então aqui eles estão em 597. Foi a primeira deportação, foram 3 levas. E aí, olha que coisa interessante. Ele manda essa carta. O que é que essa carta diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4. O Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para... de Jerusalém para... Vai ser uma carta, né? Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem o número, não diminuam aí na Babilônia, procurem a paz da cidade para onde eu deportei e orem para que o Senhor... Para ela, o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Pedro fala isso, né? Ora pelos seus governantes para que tenham paz, né? E eu posso aqui parafrasear: na paz deles teremos paz também, né? Então, independente de quem seja, o sistema que esteja aí, tá? A gente, é a nossa responsabilidade orar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Isso é antigo. Tem falsos profetas no meio da gente o tempo todo, né? Ou não? Falou que é de Deus mesmo. Eu sou um bobinho, inocente. Ou não? Se não falar segundo as Escrituras, não os ouça, não é isso que está escrito? Ou a gente é inocente? Vamos lá. Não deixe se enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvido aos sonhadores. Tive um sonho. Você não sabe. Vi um monte de dinheiro caindo do céu na tua cabeça. E mais, ainda vi você com um jaguar. Não deem ouvido aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo. Ué? Será que eu vou para a igreja? Olha aqui, gente, olha que coisa. Não deem ouvido aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo. Isso é uma ironia. Isso é uma figura de linguagem, ironia. Não é assim? Muita gente sobe no púlpito para pregar segundo o desejo de vocês. Aqui tem gente sonhando segundo o desejo de vocês. O provérbio vai dizer que fiéis são as palavras feitas pelo fiéis são as feridas feitas pelo que amam. Porque o beijo do bajulador... E a pessoa que muitas vezes está bajulando, tem interesse, ela sempre vai falar coisas que você quer ouvir, não que você não quer ouvir. Por isso, cuidado quando você entrar em algum lugar para ouvir, se tudo é realmente... É tão maravilhoso que eu acho que eu estou no céu. Aquela porta para cá é o céu. Não é verdade? Cuidado com isso. Mensagens que não confrontam vocês... e só falam coisinhas que você quer ouvir para alimentar o seu ego, inchar, né? Cuidado. Esses sonhadores sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Uau! Então, primeiro, Jeremias manda essa carta. Claro que o Espírito inspira ele, e ele é perseguido, ele é jogado no poço, porque ele fala tudo o contrário. Aí os profetas que querem ser aceitos pelo povo, falam tudo a favor. Não, que negócio, não, está tudo certo, não tem problema nenhum. É paz quando não há paz.
Como diz aquele louvor, né? Também cruz, cruz, quando não há nenhuma cruz. E aqui, ó, que coisa sensacional. Versículo 11: eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma... Então me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo. Explicando, quando a gente lê coração na Bíblia, não é órgão. Coração, biblicamente falando, é a sede das emoções, da razão e da vontade, tá? Nós somos constituídos de razão, emoções e vontade. As emoções são um elefante, tá? A razão é um indizinho em fase de crescimento. As emoções nos dominam. Tudo que você faz, se você não se atentar, olhar de fora para dentro, você vai ver que suas decisões são frutos, muitas vezes, de emoções. São as emoções, quais são? Raiva, alegria, é isso? Cobiça. E aí você vai se conhecendo, aprendendo a se conhecer e quais são os mecanismos que te levam a tomar decisões. Aí você passa a se conhecer para mudar um pouquinho isso aí, né? E aí o que acontece? Vamos caminhar aqui. Aí o versículo 11 vai dizer: eu é que sei que pensamento, mas é um pensamento para 70 anos. Ok, Janaína? Ok, Felipe? É um pensamento de prosperidade, de dar o fim que vocês... Qual é o fim que eles querem? O retorno para Jerusalém. Gente, não precisa fazer teologia para você entender isso, não. É só ler o texto, o contexto, o antitexto, o pós-texto, quem sabe o livro todo. É só isso. E você vai entender que não há uma promessa imediata para todo mundo, de maneira generalizada. Mais uma vez, eu não nego que meu Deus abençoe. Eu tenho pessoas aqui que eu vi comer maçã, certo? Que não tinha condições, às vezes, de pagar o almoço. E hoje estão num patamar que vocês não imaginam. Eu falo, caramba, meu Deus do céu. E essa pessoa reconhece a mão de Deus em variantes que somente algo sobrenatural poderia mudar. Eu não vou negar isso. Mas isso não é um propósito para todo mundo. Não é uma banana vendida na feira para quem quiser comprar. Ok? Ok? Entendido isso? Eu jamais vou falar que Deus não pode. Ele não se usar a filosofia, né? Deus pode criar uma pedra, né? Que ele não possa levantar. E aí entra aquelas historinhas, né, Neto? Isso aí é falácia. E aí, olha que interessante, né? A gente continua aqui. São pensamentos de paz para daqui a 70 anos. E enquanto isso, o que é que tem que fazer, né? Trabalha, corre atrás, faz a tua parte, casa, se dê em casamentos, né? Tenha filhos, gerem filhos, ora pela paz da cidade. É isso que a gente está fazendo. Enquanto Jesus prometeu voltar, que é muito mais de 70 anos, ele nunca disse quando ia voltar, tá? Tem seitas aí que dizem, Jesus vai voltar, e toma cicuta, toma tudo que tem direito, morre, vende tudo, Jesus vem amanhã, acaba com tudo, né? De Jones. Não. Jesus nunca disse quando ia voltar. Disse pra gente estar preparado, que ele vem como ladrão. Ladrão diz quando vem? Senão você guardava a casa. Se eu soubesse que o cara vinha naquele dia, meu irmão, estava dormindo aqui, né, Paulão? Ele não diz. Então a minha parte é continuar trabalhando, fazer a vontade de Deus, planejar a minha vida, viver na dependência dele, criar meus filhos, fazer a minha parte. Ok? Até que ele venha. Até que o Senhor venha. Ok? E o evangelho é simples, ó, palavra lida, explanada e aplicada, simples. Não tem nada aqui de holofotes, luzes, sabe? É cuidar um dos outros. Claro, a gente tem nossos critérios, porque tudo na vida tem que ter critério. Mas o evangelho é simples. Não tem oba-oba. Tem amor.
E amor, quando a Bíblia fala de amor, são 5 tipos de amores, né? Storge, amor de pai para filho, filho para pai. Amor eros, que é o amor sexual que a gente sente, né? Amor filéu, o amor de irmãos. Nós temos o amor filéu. Daí muitas igrejas chamadas Filadélfia, ok? Amor filéu. Nós temos qual mais? Antes do ágape tem mais um. Já falei. Mas tudo bem, vamos para o ágape. E o ágape. O Paulo falou aqui que a gente tem que amar um ao outro. O ágape é um amor sentimental ou um amor sacrificial? Você acha que Jesus, quando diz que Jesus nos amou, foi um amor sentimental ou um amor sacrificial? Jesus está, eu amo tanto, eu agora vou morrer na cruz, é um sentimento, eu vou morrer. Não, o amor bíblico agape, né, no grego, é o amor que você se sacrifica. É o amor ao inimigo, é o sentimental. Você nunca vai ter sentimento para um inimigo, tá doido? Como é que você vai amar o inimigo? Você não tem. Pastor, a Bíblia é doida, porque ela pede para amar o inimigo. Eu nunca vi ninguém amar o inimigo. É óbvio, irmão, o amor bíblico que ele está falando não é amor sentimental. É uma decisão que você toma, porque você também foi amado da mesma forma por Deus. Você merecia ser amado por Deus? Seja sincero. Seja sincero intelectualmente. Quantas pessoas você passou ao lado para ajudar? Quantas pessoas você magoou na vida sentimentalmente? Quantas pessoas foram utilitárias para você? Quantos deuses você colocou na frente de Deus e abandonou ele? Porque amarás a Deus sobre todas as coisas. Eu posso ter amado dinheiro, eu posso ter amado tantas coisas a mais do que Deus. Isso é idolatria também. Idolatria não é só imagem, não. Idolatria é tudo aquilo que toma o caminho do meu coração e se endeusa dentro de mim. Então, se a gente for levar um saquinho de boas obras e um saquinho dos problemas, ninguém passa no crivo. Por isso Jesus foi na cruz do Calvário. Cumprir a lei que a gente não cumpre, a gente não tem como cumprir a lei. Terás outros deuses, não adulterarás, não mentirás. Meu Deus, a sociedade está, o quê? Corrompida com todos os requisitos que o mandamento diz para você não fazer. É ou não é? Não adulterarás. O que mais a sociedade faz, meu Deus do céu? Não matarás. É crime, é torta e à direita. Não cobiçarás a mulher, a casa e o carro e o boi do seu próprio. Meu Deus do céu! Quem pode ser salvo nessa sociedade? Nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso Jesus veio à cruz do Calvário, cumpriu essa lei ipsis literis. Depois pôde ir para casa, tomar um suco e ver Netflix. Não, ele foi para a cruz. Foi para a cruz. Foi para a cruz. E lá na cruz, todo o meu pecado, o teu, foi derramado sobre ele. Você consegue entender isso? Alguém pagou o preço que você e eu merecíamos na cruz do Calvário. Jesus não veio ensinar boas obras, gente. Você consegue entender isso? Jesus não é Confúcio. Confúcio ensinou coisas maravilhosas, mas Jesus não é Confúcio. Jesus não é Buda. Ok? Jesus não veio ensinar ética, ainda que haja ética. Jesus veio morrer por o meu e o seu pecado. Nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes já é difícil amar quem foi criado com a gente. Imagine a gente vai amar um estranho. Não passamos no crivo de Cristo. Por isso ele foi na cruz do Calvário. E ali ele disse, Eli, lema sabachthani. Ou seja, Pai, por que me abandonaste? Ali ele recebia na sua todo o castigo que eu e você merecíamos. Então tenha de princípio que todo o sacrifício que ele sofreu com chicotadas, com perfurações, com coroa na cabeça, isso foi mínimo ao experimentar a ausência do Pai e todo o castigo do pecado sobre ele. É nada o sacrifício que ele fez físico comparado com o que ele fez no momento da sua morte por nós. Isso é tremendo. Isso é espetacular, como diz o Neto. Isso é maravilhoso. E aí, quando eu sei que eu fui amado desse jeito, João, o que é para mim amar o meu inimigo, ainda que meus sentimentos estejam embotados? Eu fui amado primeiro, agora eu posso amar.
E isso é tão maravilhoso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, que o amor de Deus foi... 7 não, 5, perdão. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ele derrama esse amor e eu passo a amar o meu irmão, me negar pelo meu irmão, cuidar de quem eu não conheço, mesmo ferido, falar: Senhor, está doendo, são palavras difíceis para mim, eu não vou negar isso, está doendo, mas Senhor, olha quantas vezes eu te magoei com as mesmas palavras, quantas vezes eu te troquei, quantas vezes, Senhor amado, eu te envergonhei com a minha vida. E Senhor, eu preciso perdoar. Aí fala como Agostinho falou, né? Dá-me o que tu pede. Eu não consigo, mas dá-me aquilo que tu está pedindo, porque de mim mesmo eu não consigo. Sinceridade, sinceridade, diga assim: Deus quer sinceridade. Não adianta ficar dando uma de santarrão, de super crente, de que eu sou... Não, você não é infalível. Você é um objeto vulnerável. Objeto não, um ser vulnerável, volúpio, imutável. Uma hora tu ama, outra hora tu não ama, uma hora tu quer, outra hora tu não quer, uma hora tu elogia, outra hora tu arrasa com a vida de alguém que tu acabou de elogiar. Somos terríveis, o mundo não está mal porque as zebras saíram da África e vieram para cá arrumar problema. O mundo está do jeito que está por causa de mim e de você. Não fica falando que é por causa dos outros, não, você também tem um cadinho desse. Faz uma reflexão, tem alguém que já sofreu pelas tuas atitudes? Você já magoou uma mulher que te amava tanto e você trocou simplesmente porque era uma novinha ou porque alguém era mais interessante e não se importou com o sentimento dela? Eu já fiz isso. Terminei um noivado de 5 anos, a menina tomou Lexotan na noite de Natal para dormir. Eu sou maravilhoso. E em momento nenhum eu pensei nela, porque eu estava com uma mais nova, mais bonita. E sabe o que Deus fez? Fez eu passar pela mesma situação, não ipsis literis, mas 2 anos depois. Porque é assim que Deus trabalha com a gente. Somos as nossas escolhas. Aonde você está é fruto de muitas escolhas que você fez errado. E eu também. Não me eximo disso aqui não, que sou ser humano igual a vocês. Mas a gente tem uma palavra, tem um Deus que nos ama de tal maneira que foi à cruz do Calvário morrer. E se Ele nos amou dessa forma, Ele não vai negar nada. Não vai negar o perdão, não vai negar uma nova trajetória, não vai negar um novo recomeço. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né, Neto? Tá aí o Neto, ó. Neto já contou o testemunho dele aqui. Uma nova folha limpa, né, Neto? Uma nova trajetória. Esse é o nosso Deus. E também não precisa fazer o que todos nós fizemos, erramos desse jeito. Porque mesmo quando a gente não faz coisas tão grandes assim, a gente sabe o que passa no nosso interior. A gente sabe, hein? Leva a sério, que esses pensamentos que se projetasse aqui, ó, Jesus saia correndo pela porta. Hein? Seja sincero. Vamos continuar. Para terminar, né? Ele continua aqui no versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Entendeu? Porque vai mudar? Porque eles estão na Babilônia. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Para onde? Jerusalém. Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde eu estiver dispersado.
porque eles não se deram ouvidos a minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo os enviei por meio de meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos os exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, o filho de Maacéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição contra os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias, Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhe mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Olha como Deus leva a sério a falsa profecia. As pessoas brincam disso, né? As pessoas brincam disso. Olha como Deus leva a sério. Presta atenção numa coisa. A palavra de Deus é extraordinária. Escrita em 3 continentes, no período de 1640 anos, por pessoas que não se conheciam, não havia internet, não havia nada disso. E quando esses livros foram compilados, eles tinham harmonia e revelava o único Deus. Isso é extraordinário. E olha, ainda mais, meus irmãos, nosso Deus, a revelação é progressiva, como a gente viu agora. Mas nosso Deus vai trabalhando de acordo com a cultura que existe, ok? Pô, mas esse Deus vai deixar Nabucodonosor matar, é a cultura de guerra. A história, a cultura é de guerra. Não adianta Deus tratar turcos, não matem, não façam. Não, a cultura daquele período é de guerra. Não adianta falar para os egípcios, não escravizem o meu povo, porque a escravidão é errado. Não, ela é normal. A escravidão naquela época é de guerra. Israel passou o pão que o diabo amassou no Egito. Ainda sente falta quando vai para o deserto, né? Na saída. Vocês conseguem entender isso? Vamos situar o mover de Deus dentro da história e do momento cultural específico. As pessoas fazem um malabarismo de trazer o Deus de 700 anos atrás para o dia de hoje, que a gente tem leis, que coisas foram caminhadas, que hoje em dia até falar uma palavra mais diferente já é crime. Não transplante isso. Pelo amor de Deus, seja honesto intelectualmente, por favor. E cronologicamente é necessário. Ok? Quando você vai para o Novo Testamento já é diferente, não é verdade? Ame o teu inimigo, não faça isso e tal. Ainda que ainda exista escravidão de guerra naquele momento, cada Império Romano. Os evangelhos são escritos ali no período do Império Romano. Então ainda existia escravidão de guerra. Até posterior também ainda existiu. Então, nós precisamos contextualizar o que a gente lê na Bíblia. E você não precisa fazer teologia, conhecer o contexto histórico, conhecer todas as figuras de linguagem, você aprende no ensino médio, né? Figura de linguagem. Você não precisa conhecer o contexto geopolítico, você não precisa conhecer, para você entender o básico. Eu estou falando do básico. Se você quiser aprofundar, faça isso. Compra livros de comentários de eruditos, é excelente. Eu te dou indicações de livros maravilhosos. Mas o que a gente acabou de ler aqui é básico. É só ler o texto dentro do seu contexto. Pare de ficar lendo versículos isolados, sem conhecer o contexto que está sendo escrito. Pare de entrar nas igrejas e ouvirem pessoas pregarem mensagens temáticas sem você conhecer o contexto do que está sendo falado, porque a Bíblia é a mãe das heresias. A Bíblia é a mãe das heresias. Como assim, pastor? Porque eu posso usar a Bíblia para pregar um monte de heresias. Porque texto fora de contexto se torna um pretexto. Amém? E é isso, o evangelho é isso aqui. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele é soberano. Eu nunca vou colocar Deus numa caixa. Mas o evangelho, a pregação de domingo, busca Deus no seu quarto, que o teu pai que te vê em secreto te responderá.
ora a Ele, clame a Ele até pelo impossível, clame, porque Ele é Deus, Ele não está limitado aqui dentro. Aqui é uma reunião que nós temos para congregarmos, ouvir a palavra de Deus, amarmos uns aos outros, nos fortalecermos em santidade, cultuarmos o nosso Deus, mas o culto verdadeiro está lá fora. Tem muita gente que cultua domingo, lá fora é um desastre. O meu culto verdadeiro é aqui, mas é lá fora também. Não adianta eu cultuar Deus aqui dentro, uma maravilha, e lá fora, ok? Então, leiam a palavra de Deus, façam o seu devocional, façam culto familiar, mas com sede de aprender, de entender, sabe? De não ficar no superficial. A gente não vê peixe, a gente não vê cavalo marinho se nadar por cima do mar. Você só consegue ver isso quando tu afunda e tu vê a maravilha que é o mundo marinho. Mas você precisa afundar. Assim é a palavra de Deus. Você só vai conhecer as coisas belas e extraordinárias quando você fizer um mergulho profundo. Tem muita gente só nadando por cima, só na braçada. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, Claudecir, para amanhã, não sei. E sabe qual é o pensamento que ele tem a nosso respeito? Vida eterna. Isso é maravilhoso. O próprio Cristo saiu da boca dele exclusivamente: quem crê em mim, ainda que morra, verá. Mas se você, mas eu não acredito, mergulha, meu amigo, mergulha, sai da superficialidade. Cristianismo não se prova em laboratório. Isso é bom para remédio, para o átomo. Cristianismo são evidências, assim como documentos históricos e a área da criminalista. Você precisa de evidências. Não é no laboratório. Me mostra Deus no laboratório. Quando eu junto algumas químicas, aparece o Deus. Não, não é. As evidências documentais da existência de Cristo, tudo que Ele falou. Ou veja um filme na Netflix, né? Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Está lá, em defesa da fé, defesa de Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, muito obrigado pela essa palavra simples, mas elucidativa. Que o Senhor possa, Deus amado, nos fazer a cada dia mais teus instrumentos para louvor e glória do teu nome. Que o nosso culto não seja um culto dominical somente, mas seja um culto diário. Que possamos amar o nosso inimigo lá fora. Que possamos perdoar quem nos persegue.